É uma leitura bastante desafiante, porque o texto ele tem uma série de enquadramentos e ele mobiliza várias referências e repertórios, eu diria, nos quais o Eduardo Vieira de Castro e a Débora Danowski dominam de uma forma quase absoluta. Por que que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu sempre, toda a minha vida, tive interesse em filosofia, porque a filosofia foi a minha graduação, eu sou licenciado em filosofia, depois eu segui um percurso pela antropologia, a partir do mestrado, mas também já na iniciação científica, né. Mas sempre me interessei pelo assunto, de forma amadorística, né, porque embora tenha essa formação, eu não sou profissional, nem nunca lecionei, não sou professor nem nada, mas tenho agudo interesse. E essa convergência da filosofia com a antropologia, ela não existia como interesse dos estudantes e dos professores, pelo menos aqui na URGS, onde eu fiz o meu pós-graduação no início dos anos 90, não existia dessa forma como veio a se mostrar a partir ali do fim da segunda metade dos anos 90 e do século XXI em diante, tá. Então Flora, você congelou, tá. Era na verdade, eram mundos, bem, separados. E o Eduardo Viveiros de Castro, também a Débora, a esposa dele, que escreve junto, ela é filósofa, ela é especialista em Leibniz e Hume, ela é professora na PUC de do Rio de Janeiro. Eu não sei quem é responsável por que parte, do texto, isso não está claro para mim, então, para mim são os 2, né. Mas como eu tenho mais familiaridade com o trabalho do Eduardo, né, eu tendo a dizer: "Ah, o livro do Eduardo, o texto do Eduardo, o estilo do Eduardo", mas, na verdade, ao falar isso, eu estou querendo dizer que eu estou falando do livro dos 2, tá, eu não quero, enunciar nada que diga que um tenha mais autoria com o outro, é que me parece, eu reconheço ali muito do estilo, da verve, da acidez, da discussão com referências que são interdisciplinares e, mais do que isso, são transdisciplinares, no sentido que elas ultrapassam e são comuns, né, como um fio condutor. A arte, eu acho que tem uma marca da arte muito forte no pensamento e nos interlocutores, do Viveiros de Castro, especialmente aqui no Brasil, né. Você pega, eh, ali, gente da letras, tem, gente, de estudos culturais, ali você tem Eduardo Sterzi, você tem, nossa, me fugiu o nome do professor aquele de letras lá de Tulsa, que é muito amigo do Viveiros de Castro, mas vocês certamente vão, se lembrar dele, tá. Que ele tinha aquele o biscoito fino, bom, enfim. E tem o Moisés Pinto Neto, aqui, que é do Rio Grande do Sul, que é interlocutor dele também. Então, ele o a as interlocuções do Viveiros de Castro, elas não são antropológicas, embora ele seja, ele tenha a fama de, enquanto faz a sua, crítica etnográfica, né, em etnologia indígena, dele ser bem rigoroso, assim, de ter uma leitura, bem, ortodoxa, não no sentido de ser de alguma teoria, do passado, mas no sentido de pautar, assim, por um conhecimento, extenso, das etnografias, que foram feitas, etcétera, embora a teoria dele seja inovadora, né, seja uma teoria de vanguarda, como a gente já examinou aqui, quando a gente viu as metafísicas canibais, né. Mas, nesse texto, embora ele tenha uma âncora poderosa na reflexão sobre o perspectivismo, isso fica muito claro no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, no capítulo 6, Um Mundo de Gente, quando ele vai falar
das mitologias do fim do mundo, que também são mitologias do começo do mundo, né? Um mundo antes de nós, mas que antes de nós ele já era um mundo humano, né? Então, essa categoria humano, ela e mundo, elas são mobilizadas de diversas formas, né? E ele vai, como eu dizia, dialogar com essa âncora, que é a etnologia e a sua contribuição denominada de perspectivismo ameríndio, mas também com o cinema, com a literatura, com a cultura popular, com movimentos políticos e culturais que seriam considerados de vanguarda. Então, e também com contribuições da filosofia, que são extremamente importantes, né? O realismo especulativo, o próprio Latour, que para muita gente é considerado um filósofo. A gente sabe que a trajetória dele, ela passa pela antropologia, mas ele é lido, inclusive há livros, né, que destacam a contribuição filosófica do Latour. Eu destacaria, por exemplo, o Graham Harman, né, que é um grande leitor de Latour, né, e o Latour também ele circula ali né, como sua uma de suas alma mater intelectuais ali nos estudos de ciência e tecnologia, enfim, por causa de sua pesquisa ali desde os anos 70 e pela proposição do ator Rede. Bom, enfim, a gente não está aqui para falar especificamente do Latour, a gente vai ter aula sobre isso. Também o Chakrabarty é uma que a gente leu, é uma referência importante, a gente leu por causa dele, né? A gente leu por causa do Eduardo Vieira de Castro. O Chakrabarty, também a Isabel Stanger, quando vai falar na intrusão de Gaia. E como se não bastasse esse conjunto de referências das humanidades, há um conhecimento muito apurado das discussões mais técnicas sobre aquecimento global, mudança climática, né, sobre as ciências do clima, sobre a geologia, né, sobre, enfim, a chamada geofísica, com a biologia em nível mais molecular, a genômica, com a biotecnologia. Então, nada que é humano e nada que é inumano é estranho ao casal ali, Viveiros de Castro e Débora Danowski. Porque eu acho que uma pista importante para a gente entender isso, a partir dessa categoria antropoceno, é a ressonância, como ele diz em determinado momento do texto, entre o geológico e o humano, né? Isso aí poderia ser uma continuidade do que a gente falou na última aula, discutindo o Chakrabarty, que não é mais possível se pensar a historiografia ou fazer a história, ou pensar em escalas de tempo histórico, sem colocar em cima da mesa essa problemática do antropoceno, né, que ela faz a escala humana não mais divergir, né, que é a mitologia moderna, que é essa divergência entre cosmologia e antropologia, mas é cosmologia, mas na verdade antropocentrismo, né? Quando se imagina na narrativa da mitofilosofia moderna, como ele diz, né? A partir de Descartes, a partir de Galileu, a partir de Kepler, que você tem esse universo infinito, cuja extensão está em todo lugar, e o centro, aliás, cujo centro está em todo lugar, e a extensão em lugar nenhum, e que você tem, isso a gente viu a partir do Descolar, você tem um conhecedor privilegiado, que é este ser humano, ou esta espécie humana, que é dotada de razão, e depois ele vai fazer uma ironia, que você tem uma nova santíssima trindade na modernidade, essa modernidade dos humanos, né, que não são mais os terranos, e depois há uma mobilização de figuras muito interessantes e alternativas, como Gaia, como os terranos, de que fala Latour,
nessa modernidade existe a conjuração, não sei se bem seria essa palavra, de uma Santíssima Trindade, que seria o Deus substituído pelo Estado, né? O Filho, o mercado, e a ciência como o Espírito Santo. Então, é tudo isso que essa ressonância, ou seja, essa geologização da moral, essa ressonância entre escalas que são de transformação, e esse problema das escalas e das periodizações temporais são muito importantes, né, para essa reflexão sobre o antropoceno. Ele vai trazer à tona uma problemática que parecia ser uma problemática religiosa, esqueci de falar também que ele mobiliza essas referências bíblicas e gregas também, e é de se ressaltar o domínio que eles têm, não apenas do jargão filosófico em suas línguas próprias, que são várias, mas, por exemplo, no alemão, quanto os conceitos da cultura e da filosofia grega, como Escatom e outros, que eu confesso a vocês que eu nem conhecia alguns deles até ler o livro deles, tá? Então é por isso que é tão desafiador e a gente pode, às vezes, ter a sensação de que a gente está lendo algo muito difícil, que seria preciso fazer um curso de filosofia, um pós em antropologia, um curso mais alargado em humanidades, mas também uma atualização em ciências do clima, para entender o que eles estão falando. Mas eu creio também que, por outro lado, há uma virtude bastante expositiva e didática, bastante clara, né, nesse livro. Tá? Então, o livro ele foi produto de uma exposição que ele deu no exterior, em 2012, em que ele desenvolveu, isso aí é relatado na apresentação, nos agradecimentos, que foi em dezembro de 2012, na Universidade de Toulouse, Le Michel. Depois ele apresentou no Instituto de Ciências Políticas, Ciences-Po, no grupo do Bruno Latour, que ainda estava lá nessa época. E depois ele fez eles fizeram um desenvolvimento e apresentaram essa versão em português, mas ela primeiro tem a impressão que ela foi publicada em francês, e depois eles editaram e publicaram em português. Então, é preciso levar em conta, quando a gente está examinando um livro, que ele é produto de determinadas conjunturas, né, de um contexto em que ele nasce, e que ele se dirige a uma determinada comunidade de leitores. E essa comunidade de leitores, como no Metafísicas Canibais, foi publicado antes também em francês, e ali no Metafísicas Canibais ele estava preocupado em salientar as referências filosóficas do perspectivismo ameríndio para um conjunto de interlocutores e uma comunidade intelectual que sempre inclui essa dupla articulação, filosofia e antropologia, mas menos a comunidade brasileira, embora também a ela se destinasse, mas também as comunidades francesa, norte-americana, inglesa. Isso é muito importante para entender de que lugar ele está falando e para quem ele está falando. Porque nesse livro há discussões com esses parceiros, esses interlocutores privilegiados, como eu falei, Stanger, Bruno Latour, por exemplo, mas há também um exame crítico, por exemplo, do movimento aceleracionista, onde a gente vê intelectuais ingleses ali de uma cultura pop derivada do cyberpunk, como ali Benjamin Noyes, Michael Fisher, Nick Land, alguns dos quais eu tinha ouvido falar através enfim, de autores que eu sigo, podcasts, né, como Vira Casacas, que eu gosto, que falam bastante
desses temas, mas o Viveiros de Castro e a Débora Danowski nos dão eles fazem uma sistematização, uma espécie de mapa intelectual dessa discussão sobre antropoceno em diferentes centros de gravidade desse debate, né? Um deles é a filosofia, outro são as ressonâncias na cultura ficcional, fílmica ou na literatura, por isso ele vai discutir ali o Kadik, o Cormac McCarthy, também o Lars von Trier, no filme. Eu confesso que eu não vi o filme ainda, minha esposa viu e sempre me falou dele, né? Que é o Melancolia. E, enfim, um tema que é debatido em vista de sua emergência. A gente não pode perder de vista que a gente não está discutindo no vazio esse tema, a gente está discutindo no âmbito de um assédio contra direitos indígenas, contra conquistas na área do meio ambiente, mas também da ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos, né? Como as enchentes na China, na Alemanha, o calor de 50 graus no Canadá, o descolamento de uma geleira na Antártida, o derretimento da calota polar no Ártico, a queimada de 1 milhão de hectares da floresta siberiana através da deterioração da camada de permafrost, que era uma camada gelada, né? E essa queima da floresta siberiana, ao contrário da Amazônia brasileira, ela, pelo que eu entendi, ela é um fenômeno que tem, embora ela seja um efeito da mesma causa, né? E aí a gente pode depois falar nesse conceito de hiperobjeto do Timothy Morton, que é discutido em determinada parte do livro do casal Vieira de Castro, Débora Danowski, ele é um efeito da mesma causa, do que é o aquecimento global, que já chegou a 1,2 graus. Esses dados, como eu sou de humanas, eu comecei fazendo física e depois eu não consegui acompanhar a parte matemática, então eu imaginei que eu me protegeria disso nas humanas, mas isso não é verdade. A gente tem que ter uma boa consciência dessas outras dimensões de parâmetros e de dados, de informações e de critérios de outras áreas. É absolutamente necessário para a gente não dizer besteira, né? E para a gente saber do que a gente está falando, né? Mas, por exemplo, a gente também está num contexto em que daqui a pouco vai ter a COP26, né, que é a cúpula do clima, que ela teve uma em 1992, outra em 2015. Isso também é um contexto para a escrita desse livro, o A Mundo por Vir. E cujos objetivos, e também o protocolo de Kyoto, de diminuição de emissões de gases de efeito estufa, né, em que os objetivos estão sendo atingidos ou não sendo atingidos de forma extremamente tímida, né, e insuficiente diante dessa intrusão de Gaia, para falar a linguagem que ele menciona em Isabelle Stanger, com esses eventos climáticos extremos todos, incluindo essas nevascas aqui na Serra Gaúcha e Catarinense, e uma nevasca inédita, não foi uma nevasca, é um pouco de neve, na Serra Gaúcha. Quando é que eu ia imaginar assistir na minha vida cair neve na Serra Gaúcha, aliás, na campanha gaúcha, ali perto da região de Bagé, ali em Cambuçu, perto da fronteira do Uruguai. Ou seja, as pessoas estão comemorando na inconsciência da tragédia que está por trás desse frio extremo que nós estamos passando. Afora os problemas de desigualdade intrínsecas, históricas
e presentes também, de desigualdade no acesso aos recursos que permitem uma qualidade de vida melhor, né, ainda temos que lidar com as consequências de um frio extremo que vem, conjugado a uma falta de água que é a maior dos últimos 90 anos nos reservatórios do sudeste do Brasil, né, e que fez com que as hidrelétricas que movimentam a maior parte da energia brasileira dessem lugar às termoelétricas, né, e, consequentemente, o preço da energia aumentou no bolso de cada um. Se vocês olharem o orçamento das famílias de baixa renda no país, as mais endividadas e as mais pobres, boa parte do orçamento se dá no pagamento do custo de energia elétrica, por exemplo. Sendo que é um país em que tem uma proporção baixa ainda de pessoas com acesso ainda a saneamento básico. Então, a gente está vivendo uma sucessão de tempestades perfeitas. Então, eu acho que isso faz com que o livro da Viveiros de Castro e da Débora Danowski ganhe uma atualidade, para além da relevância intrínseca das intuições geniais e do mapeamento inédito dessa discussão e suas repercussões dentro da antropologia, né. Isso faz com que a gente tenha que entender que há uma consequência moral muito importante, né, uma consequência moral muito importante, uma gravidade que pesa em um fardo muito grande sobre vocês, que são jovens, muito mais do que eu, que era inconsciente dessas questões, embora filho de um pai ecologista, eu não imaginava, né, a dramaticidade que isso viria a ganhar. E nem imaginava que isso pudesse interferir no meu trabalho como antropólogo, algumas décadas atrás. Só que vocês não podem se dar o luxo dessa inocência, certo? Vocês não têm o direito de se dar o luxo, porque isso afeta todos nós através de uma rede de influências, de problemáticas que atravessam mundos culturais, mas também mundos humanos e não humanos, tá? E que eu acho que esse livro pode ser um bom guia para as pessoas entenderem o que antropologia e antropoceno tem a ver. Eu não encontrei outro melhor ainda, mas assim, tem o Bruno Latour, que a gente vai falar. Mas eu, enfim, tenho uma simpatia, uma identificação muito grande assim, com o estilo de reflexão, podemos não concordar com tudo, com a maneira e com as referências que são mobilizadas pelo Eduardo Viveiros de Castro. Tá? Então, assim, para expor rapidamente, eu não sei se eu vou conseguir, né, eu não sei se eu vou conseguir, mas há uma série de capítulos que vão no livro de uma delimitação geral dessa problemática, a sua expressão dentro da religião, da mitologia, da cultura ficcional, fílmica e literária, do realismo especulativo, do pensamento ameríndio e de interlocutores privilegiados, né? E isso representa os diferentes capítulos do livro. Então ele começa ali em Besta Bruta, né? Ali que ele vai falar, né? Que mundo é esse? Quem somos nós, na verdade? A humanidade? Como é que se equaciona esse problema do antropoceno a partir dessas referências e posições que têm a ver com a configuração de mundo? Ele tem uma consciência muito grande, eles dois, né? Enfim, como só ia acontecer, uma professora de filosofia atenta à antropologia, né, e um antropólogo conhecedor profundo da filosofia, então eles têm um olhar muito atento sobre as conotações e a história desses termos nas discussões filosóficas, né? Essa relação humano-mundo que passa a ser, a partir desse apocalipse ambiental, uma discussão mundo sem humano como uma possibilidade, humano sem mundo,
humanos com um mundo transformado, há uma matriz formada por diferentes possibilidades. Ele fala de uma matriz quadripartite em algum momento do texto, vocês vão me desculpar, mas me escapou em que página está essa matriz quadripartite, mas que é o sujeito mundo, sujeito sem mundo, mundo sem sujeito, de diferentes formas e manifestações. Tá? Mas a gente volta a isso. E ele faz uma correlação muito interessante entre metafísica e mitofísica, já no começo do texto. Quando ele está situando ali a crise do capitalismo tardio associada à aceleração das mudanças climáticas na ecologia planetária, né? E uma visão muito comum a respeito do antropoceno por parte de certos setores da esquerda é que, na verdade, esse termo não teria uma relevância. Então, tem um autor que ele cita, que é o Jason Moore, que vai falar em capitaloceno, né, que, na verdade, o que está em questão são os fluxos materiais do capitalismo tardio, desde a invenção ali da substituição do uso da madeira por combustíveis fósseis, ali no século XVIII, metade do século XVIII, também a invenção da máquina a vapor, que transforma energia em trabalho e que consegue converter mais energia do que antes, né? E é interessante porque o Chakrabarti ele fala que a nossa liberdade, Chakrabarti, que Vieira de Castro gosta, que a nossa liberdade ela está assentada numa certa relação de trabalho e conversão de energia que é inédita e, ao mesmo tempo, insustentável e nos conduz ao fim, porque os seus fluxos materiais transformados em consequências destrutivas para a natureza, consequências naturais destrutivas, elas dão uma dimensão circunscrita de quimera para essa liberdade. Então, e é curioso, aí eu que estou falando, que os países que mais estão invocando esta liberdade como princípio absoluto, nos tempos atuais, né, são países governados por correntes ideológicas de extrema-direita, e que se associam ao negacionismo climático, ao negacionismo sobre a pandemia, sobre as vacinas, etc. A liberdade tornada um princípio e um direito absoluto, abstraído das suas condições materiais de realização e suas implicações, ela acaba agudizando esta crise social, econômica e ecológica. Então, isso, por exemplo, se expressa agora na reemergência, não é uma reemergência, mas na onda epidêmica. Eu acho que a gente teria que repensar essas categorias que nós utilizamos para entender as dinâmicas. Tem muita gente pensando isso, na verdade, macro e micro, né, da pandemia, que são dinâmicas epidemiológicas, mas também são dinâmicas moleculares, e a epidemiologia ela funciona, como diria Deleuze e Guattari, né, no antiético, na chave de uma axiomatização, né, de determinados fluxos de humanos e não humanos dentro de uma política de governança. E o que acontece nos Estados Unidos é que a variante Delta, a chamada variante indiana, ela está pegando com muita força entre uma população que se recusa a se vacinar.
E o direito a não se vacinar, que é sagrado e garantido pela Constituição norte-americana, ele entra em contradição com essa expansão, essa nova expansão da doença. Isso não é um problema só dos Estados Unidos, tem no Brasil também, né? Tem também na Europa, né, fortes movimentos negacionistas, só para dizer que nós temos um enquadramento novo de uma problemática da liberdade que aparece no texto do Chakrabarty e que é mencionada pelo Viveiros de Castro, que é uma problemática que ela se correlaciona de forma imanente com o uso das fontes de energia que acaba transformando o ser humano de uma entidade biológica, né? As categorias são todas problematizadas intensamente no texto, tá? Né? Num agente biogeofísico de mudança de época e também, para alguns, de mudança de era. Uhum. Então, a insustentabilidade desse capitalismo acaba sendo ressaltada, né? A insustentabilidade ambiental desse capitalismo que tem defensores, seja à direita, seja à esquerda, por razões que nós podemos conversar, ela acaba sendo ganhando um relevo inédito, né, agora com essas novas questões que são oriundas da pandemia. E aí ele vai falar em mitofísica e metafísica, achei interessante. Eu vou destacar algumas partes do texto que eu ressaltei, que eu achei interessante, que a gente pode voltar a conversar. Né. Ele vai falar que o fim do mundo é um assunto que a razão não pode resolver, mas também não pode evitar. E tem uma óbvia referência aos problemas da razão pura, etc. Tem uma discussão constante e latente ali com o Kant, seja para o fim do mundo enquanto um problema, né, que a gente não resolve, mas também não consegue evitar, seja também para recusar o Kant em termos de um conjunto de autores com os quais o Eduardo Viveiros de Castro ali, e a Débora Abanovski vão se identificar, que é o do realismo especulativo. Porque dentro, de uma forma muito sintética, né, para enquadrar esse naturalismo ocidental e este capitalismo antropocênico, né, numa matriz trinitária, Estado, mercado, ciência, mas é também a racionalidade, e aí vem também a ideia de que determinadas formas de racionalidade permitiriam salvar esse capitalismo, né, através de uma versão verde, controlada, um capitalismo de carbono sustentável, etc. Vejam, por exemplo, a nova estratégia de marketing da JBS, que é a maior empresa agroindustrial do mundo, né, dizendo que até 2050, quando eu, por exemplo, eu vou estar morto em 2050, eles vão atingir esse objetivo de sustentabilidade plena. É que, numa escala de aceleração de problemas ambientais, o longo... Por que eu falei isso? Eu acho que provavelmente eu não vou estar vivo até lá, né? Talvez seja bom isso, né? Porque me dói muito ver o que está acontecendo. Mas numa escala em que os problemas se aceleram intensamente, você projetar, né, esses objetivos para 2050, esse objetivo de não recolher nenhum boi que venha de uma área de desmatamento da Amazônia, que os métodos de criação sejam métodos mais sustentáveis, de agrofloresta, etc. Me parece que, em primeiro lugar, eu estou adiantando, estou botando o carro adiante dos bois, tá? Me parece, em primeiro lugar, uma estratégia de marketing, mas, como eu disse em outro momento, também é uma estratégia, me parece, para arrecadar dinheiro no mercado de carbono, que é um mercado futuro. Ó, eu vou ser sustentável, então vou ganhar mais. Então, capitalizem-me. Ok, tá? Só fecha o parêntese. Hum, é que
a gente acha que algumas tretas e problemas mais que são importantes, políticos, vão definir a nossa vida, mas o que está definindo a nossa vida são muito mais esses hiperobjetos, esses fatores mais tectônicos, mas esse modo de organização e de apropriação dos recursos naturais pelo capitalismo, né? Que, enfim, a gente não tem décadas para esperar que eles mudem. Enquanto isso, as pessoas ficam, os governos ficam fazendo campanha para a gente economizar água em casa, né? Sendo que, agora assim, né? Falando assim de forma mais panfletária, 1 quilo de carne que se come leva 16 mil litros de água para criar. Tá? 1 quilo de chocolate, 18 mil litros. Né? Então, isso é tapar o sol com a peneira, né? Mas, enfim, deixa eu voltar ao livro para não assumir o panfletário aqui. E aí, para concluir essa parte da mitofísica que eu falava, que eu acho muito interessante, porque ele vai colocar em ressonância a mitologia ocidental, a mitologia e cosmologias não ocidentais para falar do fim do mundo, ele vai dizer, se toda mitologia, não sei bem em que página, mas é uma das páginas iniciais, se toda mitologia pode ser descrita como uma esquematização das condições transcendentais em termos empíricos, é uma linguagem kantiana isso, tá? Que ele vai depois contestar a linguagem, ele vai contestar a referência kantiana, mas ele acaba sempre usando esse tipo de linguagem, né? Que é também a linguagem do Lévi-Strauss, o estilo de linguagem do Lévi-Strauss, tanto que o Paul Ricoeur disse certa vez que o Lévi-Strauss seria, em 1962, ele falou isso, o kantismo sem o sujeito transcendental. Tá? Ou seja, a cultura, para Lévi-Strauss, ocuparia aquele lugar do sujeito universal ocupado pela razão para Kant. A cultura como esse dispositivo de agenciamento de fluxos semióticos e de produção de instituições, tá? Então, se toda a metodologia pode ser descrita como uma esquematização das condições transcendentais em termos empíricos, como uma retroprojeção validante de certas razões suficientes, imaginadas, narrativizadas, como causas eficientes, então o corrente passe se torna tanto mais trágico ou irônico quanto somos capazes de ver o problema da razão, né, recebendo o aval do entendimento. Isso está nas primeiras páginas. E ele vai dizer que agora o fim do mundo, que era, enfim, o tema do Apocalipse, o último livro da Bíblia, certo? Ele era um problema que era metafísico, que ele passa a ser formulado em termos de ciências empíricas, climatologia, geofísica, oceanografia, bioquímica e ecologia. Mas isto não significa que os arautos da emergência climática sejam os melhores fornecedores das soluções para a resolução de um problema que talvez não tenha resolução. Talvez nós já tenhamos passado o tal do tipping point, né, que é aquele ponto de não retorno, quando o que se pode fazer é apenas mitigar as suas consequências. Tu acha que Talvez, nós passamos do ponto de retorno? De não não, são retorno? muitas pessoas que estão falando, Viveiros de Castro fala disso também. Então, no processo outro processo de desertificação, que seria a humanidade tem, no caso, hoje, mais 50 anos ainda para reverter esse processo. Senão, em 50 anos, não sei se estaremos aqui ou não para ver, mas não teremos condições nem água, nem de alimentos. Então, o ponto de retorno para a humanidade seria agora. Tipo, não daqui a 2 anos, 5 anos, mas agora. Ainda com esse painel climático que está sendo liberado, os relatórios, ainda há uma chance de reversão se nós pararmos agora. Mas como o processo dele não acontece, então acredito que não Não, acho, temos acho, esse acho ponto. importante pensar dessa forma, porque também o enunciado bombástico, oh, não há mais o que fazer, ele pode nos remeter a uma melancolia, a um niilismo, né?
a um pessimismo suicidário, né? Mas é realmente um processo de suicídio coletivo que está em andamento, né? Mas eu acho que é muito importante essa observação que tu fazes, né? Eu acho que tem que ter certos parâmetros que permitam que os principais decisores do mundo consigam diminuir o ritmo de certas máquinas, para usar uma metáfora. Então, por isso, é interessante agora a gente estar com os contatos na Amazônia, em que teremos 2 representantes no G26, vai ter Suruí e Runi Queen. Uhum. Então, tendo essa possibilidade já dessa representatividade no G26, desse grande painel que vai acontecer o mês que vem, eu acho que temos um diálogo também muito interessante de como os povos originários veem essa questão do antropoceno, né? Então, estabelecer esse diálogo, acho que vai ser fundamental, né, a partir dessas próximas reuniões globais. Uhum, com certeza, né? Mas a gente volta a isso, Flora, aqui. Deixa eu expor rapidamente aqui os capítulos, sem me alongar demais, para a gente abrir um debate, tá? Bom, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, e que é logo anunciada pelos autores, é esse colapso de escalas temporais e espaciais, dadas por essa consciência da finitude, tá? Que, que eles chamam de instabilidade metatemporal, né? Que é não apenas um fim, mas é uma decomposição de toda a experiência possível de tempo e de vivência. Ou seja, é muito sombrio a linguagem e o que está sendo descrito. É extremamente sombrio, porque não é apenas um processo sendo descrito, mas os modos de descrição e todos os modos possíveis de descrever esse processo acabam sendo meio que tragados por essa força que foi conjurada, né, pela espécie humana, né, e que anuncia o sem fim e que torna essa espécie consciente dessa responsabilidade, ou seja, é a primeira vez que um agente de transformação geofísica passa a ser ciente de sua responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, possivelmente impotente, face a efeitos que vão durar e deixar a marca antrópica muito tempo depois, inclusive, da extinção da espécie. Então, isso é muito louco no texto. E aí tem frases interessantes, além da intrusão de Gaia, que ele diz ali, por exemplo, na página 27, que tudo é termodinâmica, mas é na dinâmica do mercado de ações que se fazem as contas que contam. Isso tem a ver com como as propostas para mitigar a mudança climática, elas estão conectadas com a financiarização, por exemplo, como eu dava o exemplo dos mercados de carbono. Então, você tem contra essa realidade devastadora, esse tsunami de eventos, né, sobre o evento antropoceno, esses eventos destrutivos e extremos, você tem uma tentativa de recuperação que apostaria numa resiliência, é um mantra da sustentabilidade agora. Ele utiliza muito esse termo resiliência dos sistemas sociotemporais, e biológicos e geofísicos, né? Mas isso acaba sendo manobrado em função de discursos mesmerizantes de que o capitalismo tem uma capacidade infinita de criar, destruir e de renovar, se ele quiser, né? E o texto ele procura mostrar que não é bem assim,
Tá? Ele vai falar no Éden. É interessante que ele comenta, ele faz uma relação do mito do Éden, ali em Rasteja, em Belém, para nascer. Ele faz uma relação do mito do Éden, né, com a ideia de wilderness, ou para algumas pessoas renaturalização, e isso às vezes é feito às expensas de comunidades indígenas, né? Então tem muitas situações de conflito ambiental que acham que os próprios indígenas podem atrapalhar essa floresta que deve permanecer intocada, né? Então ele vai essas posições ecocêntricas mais acentuadas, que na verdade elas são posições antropocêntricas, né? Antropocêntricas ocidentais, contra o antropomorfismo que é a base do pensamento indígena, ameríndio, né? Então, isso está no capítulo Rasteja até Belém para nascer, né? E eu sugiro que deem que ele vai falar ali, esse wilderness é um mundo sem nós, é uma reação que existe desde o romantismo, né? Este apelo à natureza, a volta às raízes, essa saída do urbano, esse lamento que ele é romântico, mas ele é também russoniano, mas também que é considerado um autor relacionado ao romantismo, né? E essa recusa à racionalidade moderna, e tem um Marx romântico também na primeira fase, mas também em alguns momentos do Capital, né? Que toma consciência dessas impossibilidades de sustentar um projeto capitalista em face de um ambiente. Ele vai também citar isso no Gabriel Tarde, né, na espeleologia especulativa. Então, que ele acha que ele vai herdar do Charles Fourier, isso é muito presente ali desde o século XIX. Você tem diferentes romantismos que vão fazer o apelo ao natural e à natureza, e que vão se insurgir contra esse capitalismo, essa burguesia em ascensão, né, em face de novas experiências. Ainda não estamos falando da descoberta etnológica da singularidade dos povos indígenas, né? Eles acabam vistos como expressões locais dessa matriz selvagem genérica, né? Esse primitivo acaba sendo, nessas reflexões ali de Rousseau e de outros, uma espécie de antítese, né? Antítese da civilização, né? Pode ser uma antítese ruim, no caso do Hobbes, ou uma antítese boa, no caso ali do Rousseau, mas ainda e depois tem o evolucionismo, que as vê como esses povos como crianças, né? Ou integrados à natureza. Então tem alguns discursos ainda hoje, por exemplo, discursos da Mãe Terra. O Descolar fala disso, que são usados pelos povos indígenas para agenciar suas lutas, mas eles estão explorando um certo imaginário que o Ocidente tem deles, mas que ainda não é devidamente articulado com as suas próprias singularidades, em termos de ontologia, de cosmovisão, tá? Então, isso é importante para a gente pensar aquele wilderness, aquele selvagem, aquele natural, que é o mundo sem nós antes de nós, né? Mas não devidamente subjetivado, porque ele só existiria na sua forma perfeita, numa espécie de paraíso bíblico original, ou, ou de uma natureza intocada, sem, e tem um eco malthusiano aí importante, né? Porque é muito do pensamento ecológico, em suas versões inclusive ruins, né? Para falar entre aspas, né? Tem a ver com certas impossibilidades que foram primeiro teorizadas, axiomatizadas pelo Malthus, né? A gente aprende isso no ensino médio, né? Que enfim, há uma certa proporção entre população e recursos, e depois disso é miséria, morte, guerra, peste, pestilência, etc., né? Então, os arautos do decrescimento demográfico são, essencialmente,
malthusianos, tá? Mas também de alguma forma do decrescimento produtivo, né? Mas aí não apenas nessa proporção do que vai ser ruim para o elemento humano, mas do que seria mais equilibrado do ponto de vista ecológico, tá? Mas, enfim, essa concepção ecocêntrica do mundo sem nós, em que a natureza, na verdade, é um grande sujeito anônimo, né? Ela está ali nesse Wilder, né? E depois disso ele vai falar em cosmopolítica, em escatologia, não? Aí essa anterioridade transcendental do humano ao mundo, né? Quer dizer, toda uma mitologia ocidental que se ancora numa mitologia bíblica, tá? E aí tem umas equações, para quem quiser apenas ler partes que podem ser tomadas como esquematizações mais genéricas do livro, ali a partir da página 34 até as páginas 40 e tantos, tá? Ele vai falar essa relação entre mundanidade e humanidade, dizendo que o mundo é a perspectiva objetiva, ele vai comparar o relativismo, com o relativismo tu tem um mundo para um sujeito, e no perspectivismo tu tem um mundo de um sujeito, né? E esse mundo para um sujeito, ele tem uma correlação imanente com essa perspectiva antropocêntrica, moderna, e o mundo de um sujeito, no perspectivismo, tem uma correlação importante com a perspectiva antropomórfica, né? Antes de haver um mundo, havia uma espécie de humanidade original, não identificada com a perspectiva de uma espécie, mas que acaba persistindo resiliente como um fundo virtual e latente para as diferentes interações entre diferentes espécies e agentes no mundo. Espécies não no sentido descritivo, fixista, mas como agências encarnadas em personagem. Então, o jaguar é um devir, aquelas discussões que a gente já viu ali nas metafísicas canibais, tá? E aí, assim, rapidamente, ele fala de um nós sem mundo, que é uma subsistência da humanidade, a subjetividade após o fim, né? E aí tem a mitologia, a ficção, ela gosta do nós sem mundo, né? Por exemplo, Mad Max. O mundo está ali, os caras estão naquele primeiro Mad Max brigando por gasolina numa estrada, em algum lugar, né? Mas é uma situação pós-apocalíptica, mas é um apocalipse visto como uma espécie de grande evento catastrófico, tipo caiu um meteoro, não? Houve uma guerra nuclear, não? Morreu tudo, né? Então ali você tem uma luta por sobrevivência dentro de um nós sem mundo, né? Me veio esse exemplo que é um filme bem conhecido, mas eu estou pensando nas primeiras versões ali com como é o nome do autor? Me ajudem. Mel Gibson, acho. Né? Mel Gibson. Eu estava pensando no William Gibson, mas o William Gibson é o romancista do cyberpunk, né? Não sei porquê, eu estava com Gibson, mas tem o James Gibson, que é das Affordances também. Eu não me vinha o Mel Gibson, né? Mas aí por que eu falo assim a primeira versão? É porque quando a gente tem esses filmes que são importantes, que definem um certo imaginário sobre um assunto, sempre tem as remakes, as versões, os spin-offs, as séries, a gente se perde às vezes nesse cipoal, né? E depois ele vai comentar uma série que eu gosto, que é a do Planeta dos Macacos, do fim dos anos 60 e início dos anos 70, né? Em que os humanos ali estão ocupando o lugar de animais, o lugar que nós reservamos aos animais, né? Dentro de uma concepção crítica da época. E a teologia tem um papel muito importante no Planeta dos Macacos,
tem um evangelho, tem, olha, a ciência é dominada ali pela teologia, e existe uma revelação terrível que não pode aparecer, que aparece em determinado momento do filme, sobre o caráter deletério do humano, e alguns poucos macacos ali, que são, na verdade, eles são os orangotangos, que compõem a casta religiosa dominante. Você tem uma casta militar ocupada pelos gorilas, e uma casta científica e cultural, artística, que é a dos chimpanzés, né? Uma projeção que, na verdade, tem pouca relação com o que se conhece a respeito dessas espécies ali. Então, os chimpanzés são representados como pacíficos e os gorilas como militaristas. Na verdade, é o inverso, se vocês forem examinar o registro etológico, né, sobre essas espécies. Mas isso é só um detalhe, né? O importante é que você tem um imaginário ali consolidado, né? Que quando aparece um humano que fala no Planeta dos Macacos, eles ficam surpresos que um humano, porque eles tinham esquecido do passado, eles ficam surpresos que possa ter um humano que encarne enfim, essa evolução, né? Então, tem a ver um pouco com o que se dizia de Darwin, que o ser humano não poderia descender de nenhum símio, etc., que não teria nenhum parentesco, né? Mas uma coisa importante é que os humanos eles são usados como bestas de carga, né? Nesse filme, eles são tratados como animais, eles não têm linguagem, eles não têm instituições, eles não têm tudo aquilo que na mitofilosofia ocidental define o humano. Tá? Então, é um humano nos macacos ocupando o lugar antropocêntrico que a teologia, o naturalismo ocidental, a teologia bíblica destinariam aos humanos. Então é uma leitura de simetria inversa num mundo muito cruel e pós-apocalíptico reconstituído numa civilização. Esse no Planeta dos Macacos número 1, né? E o 2 é um pouco isso, né? E depois tem uma versão nova, a versão moderna do Planeta dos Macacos é uma versão mais de bioengenharia, né? Você coloca um remédio para curar Alzheimer, de repente o macaco desenvolve uma inteligência, isso é a versão de 2011, tá? Mas, enfim, todos esses filmes, e depois o Melancolia, e também ele vai falar do Ubik, ele vai falar do Philip K. Dick, que é um autor que eu gosto também, né? Os autores cyberpunks também, eles estão falando de um mundo que está em destruição, que tem uma consciência de sua finitude, e que tem pessoas que acham que isso pode ser resolvido de forma técnica, isso não pode, né? E isso está relacionado, segundo ele, a essa angústia metafísica do antropoceno. E aí eu concluo essa primeira parte, para não tomar tempo demais, dizendo que ele fala da virada ontológica, ali do Quentin Skinner, aliás, do Quentin Melanson, não é Quentin Skinner, é um outro autor, né? Do Brassier, e do Graham Harman, e do Levi Bryant, enfim, que são autores com quem ele discute, mas ele tem muita também crítica, né? Mas o que é importante? Está se começando a falar do mundo como algo que existe sem nós, que vai existir sem nós, e que não depende da linguagem para a sua existência. E ele diz, desde que surgiu o Kant, a gente está preso num círculo epistemológico da modernidade, onde não existe mundo, senão um mundo para um sujeito. Então, tudo que a filosofia pode fazer é entender isso que acaba sendo a epistemologia. Como é que se conhece esse mundo? Né? Porque não existe fundo. Essa é a chamada virada linguística. Ela foi a última grande expressão ali, Richard Holt, outras pessoas, filosofia analítica, filosofia da linguagem, foi uma das últimas expressões desse impulso que nos encarcerava dentro de uma jaula de ferro da linguagem. E esses autores eles querem recuperar aquilo que tinha sido anunciado,
que aquilo que já tinha sido se anunciado a morte, que era a metafísica, tá? Dizendo que o mundo tem, enfim, uma dinâmica própria, mas essa dinâmica acaba sendo uma dinâmica que ela é uma dinâmica, ele vai chamar de tanatológica. Se o mundo vai existir sem nós, se a gente está à beira de uma catástrofe, se o nosso destino é não existir mais, né, então nós só podemos ser seres para a morte e o mundo frio e indiferente a nós é o que vai subsistir e para alguns aceleracionistas o melhor alavancar logo esse processo, tá? Então aí as críticas dele ao realismo especulativo. Eu acho que o Levi Bryant é o autor mais tanatológico que é objeto da crítica do Eduardo. Ele tem, antes disso, uma discussão ali do Melancolia, sobre modos como esse sujeito sem mundo enfrenta o fim do mundo, que ele era um sujeito com mundo, isso aparece no filme. Então não é um fim do mundo como um evento catastrófico, mas é um pouco... Aliás, mas no Melancolia tem esse evento, que é a chegada de um planeta. A Flora deve saber mais que eu sobre isso, né? Parece um planeta e desregula tudo e só nos resta esperar o fim. Isso é vivido com consciência, com melancolia, com depressão ali pelos personagens. Enfim, são várias formas de imaginar esses fins que são colocados como inevitáveis, né? Mas eu acho que é parte da nossa... Quer dizer, como é que a gente pode viver se nós aceitamos esse apocalipse sem recusá-lo? No final, ele inviabiliza a própria possibilidade de termos projetos, né? São projetos que só podem ser colocados na perspectiva de antes do fim do mundo. Nós estamos falando dos nossos projetos individuais. E que não vão ter ressonância após o fim de nossa existência. Está muito teológica aqui essa reflexão, tá? E ele vai falar dos aceleracionistas, que eu mencionei, ele vai falar dos tecnofuturistas ali, do Breakthrough Institute, não desses, mas dos singlaritanos ali da Califórnia, pessoal da Nova Gnose, né? Essa ideia, tem um livro interessante sobre isso, chamado Tecnognosis, depois eu posso conseguir a referência para vocês, que é um pouco uma consciência religiosa dessas transformações do chamado, eu não sei se vocês ouviram falar, né, do pós-humanismo ou do transhumanismo, tá? Que vai se espelhar um pouco ali na temática do ciborgue, da Donna Haraway, mas também vai ter um entusiasmo com as tecnologias do virtual, com a bioengenharia, com a possibilidade de fazer transplante de cérebro, de fazer a humanidade durar mais do que seu substrato biológico através de implementos e próteses e artefatos técnicos. Tá? Então, é uma espécie de prometeísmo tecnológico triunfalista, né? E uma coisa meio assim, bastante ingênua, né? Mas isso alimenta ali um pouco certas cosmovisões do Vale do Silício ali, né? Onde muito do que o modo como a gente se socializa está relacionado neste mundo de redes sociais. Eles ganham dinheiro para isso, inclusive. Tem também os Breakthrough Institute, que ele menciona, né? Que é o pessoal do capitalismo verde, né? E que tem mais de uma versão. Uma versão mais forte e absurda vai dizer que, na verdade, o capitalismo tem solução para tudo. Então, ele tem solução para a crise ecológica, etc. É só deixar o capitalismo continuar a sua destruição criativa, que através de um implemento técnico vai se conseguir chegar a esse cenário de mercados de carbono, de resiliência, de New Green Deal, porque tinha o New Deal, né?
lá do tempo do Roosevelt ali, do Keynes, né? E o New Green Deal seria uma nova fase dourada desse capitalismo verde, com sustentabilidade ambiental, etc, etc. E tem os chamados think tanks que pensam, eles ganham muito dinheiro para fazer produções intelectuais para teorizar esses motivos, né? Mas o objetivo tanto desses singlaritanos quanto desse Breakthrough Institute é preservar a máquina capitalista neoliberal, achando que se pode mitigar as suas consequências ambientais. Eu acho que isso tem um diálogo que não é devidamente trabalhado com as temáticas da vigilância, né? Eu fico com a impressão que os arautos da biovigilância e da vigilância técnica de monitoramento e espionagem, né, que no fundo é a mesma coisa, eles são afins a essa transformação verde do capitalismo, etc. Né? Que é um otimismo triunfalista técnico, né? E você tem, do outro lado, os aceleracionistas, que eu mencionei antes, que acham que espelhando-se em Donna Haraway, buscando um pouco de influência de Donna Haraway, mas de Deleuze e Guattari, mas de uma forma que é criticada pelo Viveiros de Castro, né, e também pela Isabelle Stanger, que acha herética esse tipo de apropriação, que dizem que é isso, o capitalismo o destino do capitalismo é a destruição do meio ambiente está associada a esse processo, que nós podemos fazer é elogiar isso. A gente não pode mais voltar a uma situação edênica ou regressiva, nós temos que nos aprofundar e viver essa destruição, assim, um pouco o espírito do cyberpunk aí, mas também de certos manifestos e de certos autores, especialmente ali Benjamin Noyes, Nick Land, né? Há também ecos disso no Mark Fisher, que é um autor muito interessante, né? E que eles são criticados pelo Viveiros de Castro e pela Débora Danowski. E depois de apresentar esse mapa de possibilidades, se chega no terreno propriamente dito do pensamento ameríndio, né? E aí eu vou pedir licença para passar o bastão aí para a Flora me ajudar. Começa a sua parte, a gente pode fazer um pequeno intervalo para a Flora terminar de comer, ou se vocês quiserem já conversar alguma coisa a respeito, não precisa ter essa dinâmica. Eu que tenho, como eu disse assim, como eu venho da filosofia, eu nunca perdi essa dinâmica, tem que expor tintim por tintim um texto, tá? Então eu tenho muita dificuldade de já saltar para uma discussão se eu não entendo bem o que o texto disse. Isso é um pouco um temperamento um pouco obsessivo, tá? Então eu peço desculpas se isso pode ocasionar um maior peso nas aulas, assim, a aula fica mais pesadona, fica menos etnográfica às vezes, mas é que eu não consigo trabalhar um texto, eu não entendi direitinho o que cada nota de pé de página quis dizer, vocês entendem? Um pouco imperativo categórico isso. Mas então eu gostaria de fazer a proposta de a gente fazer um brevíssimo intervalo, assim, se vocês... Depois a gente tenta sintetizar fora, assim, de maneira mais rápida possível, para a gente poder conversar mais, assim. Ou também dá para fazer mais interferências não lineares, né? Acho que A sim. gente deslinearizar. Eu fiz alguns apontamentos aqui. Olha, o Lucas também escreveu. Que Flora, foi nossa, bem... assim, ó, vamos fazer uns 5 minutos aí. Tá. Eu pego um café aqui, eu tomo uma água. Tá? Se vocês concordam? Sim. Tá, eu vou interromper a gravação. Uma explanação bem breve. Desculpa. De alguns vocês pontos quiserem. que eu acho. Tá, isso. Eu acho que é bem sintético, e eu queria também colocar para vocês, linkando o livro,
e a minha parte com o material que vem diretamente da floresta para nós agora. Eu estou aqui em Garopaba integrando um coletivo contra a PL 490, que é por isso que eu estou aqui. Então, a gente vai para Brasília também, do dia 22 ao dia 28 de agosto. A gente está com várias ações e reuniões lá, com deputados e senadores, enfim, e a gente vai fazer projeções também na Esplanada. Congelou, Flora. Então, trazendo isso aqui. Voltou? Tá um pouco tem uma intermitência na tua conexão. Tá, mas estão escutando agora? Agora sim, tá. Então, eu começo na parte de Um Mundo de Gente e eu vou só sintetizar alguns trechos que eu achei super importante para contextualizar o que eu quero apresentar para vocês depois. Que os autores falam, a partir do Ianauá, que aqui nós temos uma visão entre humanidade, o mundo e a história. Mas, como o Bernardo falou antes, tudo já existia. Então, o passado e o futuro, eles se ressignificam pelo nosso presente agora. Então, e essas cosmologias ou cosmogenias que eles colocam, ameríndias, eles são... Trata especificamente de narrativas sobre o tempo, né? No caso, agora contextualizando com o nosso antropoceno. Então, é o que eles chamam de pré-cosmológico, ou seria um termo que eu não tinha lido ainda, que é éon, né? Que seria o tempo antes do começo do tempo. Seria o éon. E encerrando isso, no que nós estamos vivendo hoje, seria o que eles dizem também que seria o tempo das transformações. E esse tempo das transformações é uma expressão que, pelas culturas, ela é usual, nas culturas amazônicas principalmente. Por quê? Porque eles tratam que essas origens antropomórficas, elas seriam, de alguma maneira, instável. Então, por isso, está sempre em transformação no aqui e agora. Tá? E essas origens, elas adotam formas e hábitos corporais, que se dão através de avatares, né? Tipo, animais, plantas, rios, montanhas, enfim, tudo interligado, e no que viria a ser, né? E daí, nesse contexto nosso, hoje, agora, ele fala da questão da experiência empírica, seria uma redeterminação empírica, né? Uma redeterminação empírica em que Gaia se transforma no agente, em que o humano ele é mais um elemento presente nesse processo todo. Então, eles fazem esse alinhamento pré-figurado nos nomes que já estavam num passado absoluto, tipo jaguar ou jiboia, enfim. O que nós chamamos de ambiente hoje, para ele seria, nesse contexto, uma sociedade das sociedades, tipo uma arena internacional. A cosmologia política é super interessante nesse sentido. E eles determinam um termo que eu também não tinha lido, que era cosmopoliteia, né? Cosmopoliteia. Então, nesse contexto de cosmopoliteia, não haveria diferença absoluta entre um estatuto de uma sociedade e um ambiente, porque tudo coexiste. Então, a sociedade, essas diferenças de nossa sociedade e o ambiente, ela não se daria. Então, a primeira seria, nesse contexto, seria o sujeito e depois o objeto. E agora ele tem um processo reverso. Porque todo objeto é sempre um novo sujeito e assim sucessivamente. E daí tem uma frase do Schopenhauer que é super interessante, que eu coloquei aqui, eu quero ler para vocês, que ele diz, o Schopenhauer diz assim: o vão desejo de ignorar a morte está ligado, segundo ele, à fixação dos brancos na relação de propriedade e na forma mercadoria. Né, que é o que o Bernardo falou antes, a capitalização do carbono, por exemplo. Né? Então, tudo estaria ligado a esse processo biopolítico e geopolítico agora. Os brancos, no caso, são apaixonados, entre aspas, pelas mercadorias, as quais seu pensamento permanece completamente aprisionado.
Então, por mais que se busque uma sustentabilidade no porvir, nos próximos 50 anos, tudo isso ainda está ligado a um capitalismo, que seria o capitalismo verde, que seria uma balela, né? É uma outra ressignificação para essas ações, a qual o seu pensamento é... E o Schopenhauer diz que, apesar de todos esses processos, nós continuamos aprisionados, né? Assim, os humanos, nós continuamos sonhando com seus carros, continuamos sonhando com suas casas, com seu dinheiro e todos os outros bens. E ele diz que os brancos, em suma, sonham com o que não tem sentido, pois isso não tem sentido, né? São objetos, eles não fazem sentido. Então, os brancos dormem muito, mas sonham consigo mesmos. Então, tipo, é como um processo que não dissocia. A destruição, por mais que ela, que nem, como o Bernardo falou também, que nós temos as nossas próprias ações e que as nossas ações impactam lá, né, o que está acontecendo lá. Então, essa consciência e essa cosmologia, cosmogonia, enfim, de que eles colocam, é o que o Latour chama de modernos ou perversamente humanos, né? Que seríamos nós mesmos. Né? Essa desvalorização e do sonho de coexistirmos, né, nesse processo de natureza e cultura, o Schopenhauer ainda diz que isso é uma incapacidade nossa de discernir a humanidade secreta dos existentes não humanos, porque nós simplesmente nós não compartilhamos desses outros elementos da natureza, né? Enfim, e daí ele fala, é uma questão muito importante a questão dos sonhos, né? Que eles é muito vívido assim. E o Latour vai dizer numa obra dele em 2012 lá que essa multiplicidade de não humanos nesse processo do antropoceno gerariam essas crises ecológicas e que misturam todos os setores da economia e que nos coloca numa posição angustiante, né? Que seria uma posição que seria indissolúvel da ética e da economia. Então, a ética e a economia, nesse processo, estariam interligados e não poderiam ser dissociados, o que nos causa uma frustração ainda maior, né? Porque como vamos separar a ética do processo econômico, sendo que hoje, no mundo capitalista, eles seriam tipo, meio que interligados nesse sentido, né? Então, é a relação dos meios e dos fins. E, por isso, ele também observa, Latour, né, concluindo que o retorno progressivo a essas cosmologias, o nosso retorno à essência, né, da floresta, enfim, ela é tão antiga quanto as nossas próprias inquietudes do ser humano, né? As quais percebemos subitamente que elas não são tão infundadas, quando na realidade elas são o que são, né? Em outras escatologias, no caso, que ele coloca aqui, que eu achei muito interessante também, quando ele vai falar dos Guarani do Sul, que é a destruição do mundo causada pelos métodos mais clássicos, né? Mais eficazes, né? Que seria a crise climática que nós estamos vivenciando agora. Nada mais... como que ele coloca que incêndios, dilúvios, que tudo que o Bernardo já colocou muito bem que está acontecendo agora, eles seriam uma deflagração universal hoje em nosso planeta. No caso dos Guarani aqui, eles têm uma perspectiva, né, que tudo foi criado e será criado, né, serão aí daí no futuro, criado e destruído pelos deuses por meio da água e do fogo. Então, isso é tão real que é isso que está acontecendo agora e que a gente retorna para essas cosmologias, né? Então, na próxima destruição, por exemplo, que ele diz iminente, é o mundo dos Guarani Nandeva, descrita por eles prever a descida do céu um gigantesco jaguar azul que virá devorar a humanidade, enquanto as escórias da terra se desfazem e que se afunda num abismo eterno, né? Nessa situação catastrófica climática que define o antropoceno, né? O antropoceno é definido por essa catástrofe, né, do nosso clima, de distinção entre culpados e vítimas. E daí, historicamente, está ligado num processo coletivo societário em que a gente não consegue se desvincular de quem é culpado, quem é vítima, porque nós nos tornamos objetos desse próprio processo em que Gaia toma uma posição de agente já.
Então, nós fizemos parte de um processo de Gaia, onde nós, enquanto humanos, nesse tempo que vivemos agora, não temos mais condições. E aí é a minha questão, se teremos um ponto de retorno ou não. Ou se vivemos... Eles dizem que nós vivemos. É como os frankfurtianos falando do... Nós estamos já envoltos nessa aura, nesse encantamento já do muito... muito sistemático, inclusive, né, por incêndios, por dilúvios, por tsunamis, enfim, muito sistemático, né, a natureza, Gaia está se fazendo muito sistemático isso, e eles dizem que esse ponto da ação individual, nossa, enquanto indivíduos, né, fazendo todas as nossas ações, relacionado aos não humanos, nós escravizamos e nós colonizamos nós que somos culpados e vítimas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, nós nos escravizamos, nós nos vitimizamos e nós nos culpamos, né? Dentro desse nosso processo. Em cada ato que nós praticamos. Então, aí tem aqui, ele diz aqui do consumo, né? Tipo, da ração animal que nós ingerimos, ainda que não seja tão óbvio, né? Quanto a gente fala assim, junk food, McDonald's ou Monsanto, alguma coisa assim, quando na realidade esses são simplesmente avatares que representam a decadência do todo, né? Então não quer dizer que eu não comi McDonald's, mas eu comi um Burger King, por exemplo, e tipo, então tá tudo bem, porque eu comi o Burger King e não comi o McDonald's, né? Que representa essa decadência. Então, tudo isso agora, partindo já dessa visão, e agora eu quero mostrar para vocês o que eu queria compartilhar aqui minha tela. Dá para compartilhar? Dá, né? Vocês estão vendo as fotos aqui? Tá? Então, aqui, a gente está nessa ação aqui, é um coletivo em Santa Catarina, onde a gente está fazendo mapeamentos de vários povos originários que a gente está construindo essa rede, junto com o Instituto Nauá e Instituto Alok, agora no caso, e mais outras redes que a gente está acionando aí da Europa, dos Estados Unidos também. E a gente está recebendo esses conteúdos direto de lideranças Paite Suruí, Runiquim, Guarani Mbiá e vários outros povos. E eu quero trazer um relato para vocês do que eles enxergam, do que o antropoceno, a destruição, representa para eles, inclusive quando eles nos enviam imagens como essa aqui, né? Então, da destruição do próprio território aqui, Suruí. E aqui está o que eles nos mandaram, né? Então a gente tem aí uma rede... Flora, desculpe, os Suruís são em Rondônia? Sim, aqui em Rondônia, os outros são no Acre. Eu queria me situar. Tá. Isso, tá? Então, aqui eles escrevem, quem está escrevendo para nós aqui pelos Paiter Suruí é o Leonardo, ele é um professor, né, Camila? Ele é professor e alfabetização dos indígenas lá, e ele diz que essa realidade do território indígena, não indígena, um lado rico em biodiversidade e o outro mínimo possível de espécie, né? Gramado e gado geralmente tem muito pasto e pouquíssimo gado, não sendo aproveitado a área corretamente não sustentável, né? Então, o governo, eles queriam promover uma melhor utilização desse pasto e ao invés de destruir. E daí sempre hashtag fora Bolsonaro, enfim, tudo. E daí, depois, quando a gente recebeu essa imagem aqui, eles têm ali acesso também a alguns satélites, alguma coisa. Agora a gente está fazendo mapeamento das áreas com drone. Depois eu posso mostrar as fotos, tipo, essas áreas assim, a gente está conseguindo mapear para entender como que esse processo ele está se dando agora de forma muito rápida na Amazônia, né? Porque o desmatamento ele foi o maior nas últimas décadas no mês passado. Foi quando o governo retirou os dados do INPE, por exemplo, né? Então a gente não tem acesso mais agora ao que está sendo os impactos que estão sendo causados na Amazônia. Então a gente está entrando já diretamente nesses povos, né? E aqui eles mandam para a gente o que está acontecendo agora.
Então, aqui tem a economia do território baseada na agricultura familiar, café orgânico, banana, cacau, extrativismo. Além do trabalho à terra, temos vários professores indígenas, técnicos, biólogos, advogados, engenheiros, fotógrafos, gestores e todo esse movimento que tem aqui. O povo Paiteiro Suruí tem 51 anos de contato, né? Antes disso, eles não tinham contato algum com o branco. E hoje eles têm aproximadamente quase 2.000 pessoas, né? Esse número é muito menor do que foi. E a gente está conseguindo, através aqui de redes internacionais da França, principalmente com a Mathilde, 2 lugares no G26 agora, para essas lideranças, né? Uma Paetê Suruí e outra Runi Queen. Então, a gente está fazendo esse trabalho nesse momento, assim, para tentar articular alguma coisa de redes internacionais, já que o governo brasileiro ele não dá conta, né? Ele busca destruição, enfim. Então, aí também a gente está vendo como que essa aproximação internacional vai se dar na medida que é possível comprar terras lá, né? Tipo, os franceses agora querem comprar 1.500 hectares, enfim. E que essas terras agora a gente está tentando também fazer com que o território e essa posse dessas terras permaneçam pelos Paeté Suruí ou Instituto Nauá, alguma coisa assim, e que não fique para a França, né, no caso. Enfim, são esses vários processos que a gente está fazendo agora. E o livro, ele se torna muito denso, assim, né? Ele tem uma linguagem, às vezes, é meio assustador a gente pensar, né? Enquanto estudantes, assim, o que eu sou uma pessoa muito ativa e prática no sentido de ações, né? Então, se eu entendo agora que nós estamos nesse momento, né, e vivemos nesse presente agora, o que faremos, né? Porque é isso, é a nossa ação que determina um coletivo e que esse coletivo determina aí mudanças da nossa realidade, assim. Então, o mundo antes de nós, talvez o mundo depois de nós, eu não sei, porque o mundo para os povos ameríndios é agora, né? Não existe passado nem futuro, é agora. Então, esse livro, eu acredito que ele seja um livro... ele é muito denso, ele é complicado, assim, porque ele parte de termos ali, como o Bernardo falou, kantianos, muitas coisas, da desconstrução, do estruturalismo, enfim, mas falando de forma prática aqui, falando de forma prática e de ações que estamos fazendo relacionado ao que... É até uma forma de inspiração, eu acho, serve para que nós possamos, de alguma maneira, entender o processo que está sendo agora e como que nós podemos, de alguma maneira, contribuir para esse ponto de retorno, para que esse ponto de retorno, de alguma forma, ele possa acontecer, né? Nesse sentido, assim, né? Então, é isso, basicamente. Assim, a gente pode conversar agora sobre outras até legal coisas. fazer um contraponto àquela exposição mais pesada, mas não tem como fazer uma exposição leve num livro tão complexo, né? Mas eu acho necessário que a gente enfrente essa leitura. Eu acho bacana que tu trouxeste exemplos super relevantes. E eu gostaria, assim, de ouvir reações e abrir a palavra, ver as ressonâncias e exemplos e qualquer coisa que as pessoas queiram falar. Eu peço que, por favor, se manifestem. Pedro, eu acho que está com jeito de quem ia falar alguma coisa, Pedro. Pedro, eu quero conversar com o Pedro depois da aula. Sim, eu quero também ver esse negócio do projeto aí. Perfeito. Eu pensei em umas coisas aqui. Vai lá. Primeiro que eu lembrei de um exemplo do Valentim, daquele livro lá do Sobrenatureza, Certo. que depois eu posso ver, eu não lembro quem é o escritor, mas ele fala que quando aconteceu a invasão da América, né, e teve as grandes navegações e tal, morreram, sei lá, mataram acho que 20 milhões de pessoas, e daí essas pessoas tinham roças. E depois que elas morreram, virou árvore, né? Virou floresta de novo. E isso causou um resfriamento de 3 graus na Terra. Já naquela época, ou seja, 1500, 1600, já teve esse negócio, vamos dizer, de antropoceno, já estava no ar. Essa galera está propondo essa hipótese, né? Depois, se tu te lembrar, tu traz a referência para nós, que é um dado interessante. Sim, nossa, na hora que eu li, eu fiquei pirado. Mas eu queria contar sobre essa coisa de fim do mundo aí, né, que a Flora falou bastante.
para dar mais um dado sobre isso, eu já tive conversas com Schopenhauer, né? Sim, E eu numa lembrei da... de ti quando eu estava lendo lá. Uhum. Sim, e ele é muito, enfim, ele foi muito massa comigo, assim, ele me acolheu, assim, e parecia um amigo logo no primeiro instante de conversa, assim. Mas daí eu fiz milhões de perguntas para ele, né, na época, e eu estava começando a ler o livro ainda, e eu não tinha tanta leitura antropológica sobre o assunto, daí, numa das perguntas minha, eu estava falando alguma coisa, daí eu peguei e falei assim, e no final do livro você fala que o céu vai cair, né? E daí Da ele, biografia dele. sim, e daí ele ficou um pouco, vamos dizer, incomodado com isso, tipo, e logo ele fez questão de me corrigir e falar assim, não, eu não falo que o céu vai cair, tipo, eu não sei disso, eu não conheço o futuro, o que eu sei é que o céu já caiu e que ele está tendendo a cair de novo. Mas eu lembro que na época, assim, eu fiquei muito com a impressão que ele estava querendo se afastar de uma certa, sabe, de ver o Copenau como um cara que conhece o futuro, enfim, algo próximo de um cartomante, não sei. Eu acho que a galera deve ver muito nele essa figura, né? Tipo, uma pessoa que tem acesso a algo que a gente não tem e por isso ele conhece o desenvolvimento do mundo e tal. E ele fez questão de botar um pé atrás, assim, eu achei muito interessante. Até porque eu acredito que o Copenau não leu o próprio livro, né? Ele é um caso muito específico. Tenho quase certeza que ele não leu. Eu acho que ele chegou a falar isso para mim, mas eu não lembro exatamente. Mas, bom, eu acho que eu tive essa confusão na época porque, por exemplo, o próprio livro A Queda do Céu, ele tem um formato meio da Bíblia. Tipo, ele começa com o início do cosmos, depois tem a vida do Copenau e depois tem o fim do mundo. Mas é isso, depois você lendo o Copenau, você percebe como o que ele sabe exatamente é que o céu já caiu e que se ele vai cair ou não, isso para ele está aberto ainda. Vamos dizer, ele é um pouco pessimista às vezes, mas às vezes ele é otimista também. E vamos dizer, isso depende do comportamento, basicamente, vai depender do comportamento dos vários seres que estão na Terra, principalmente do branco. Se o branco mudar de comportamento, talvez o céu não caia de novo, né? Quem explora muito isso, o professor ficou curioso, né, sobre o livro do Valentim na aula passada. A parte que o Valentim explora mais o Copenau é nessa parte, assim, tipo, ele tenta colocar o Copenau como um pensamento não antrópico, entrópico, né, vamos dizer, tipo, entropia, esse conceito da física básico, que tudo caminha para morrer um dia e tal, para estabilizar, inclusive o cosmos. E o Interessante você Valentim, falar isso, entrópico junto com antrópico. Acho bem, bem legal. exatamente, tem um antrópico e entrópico, né? Mas ele vai colocar o entrópico, né, que é essa questão do o cosmos caminha para uma morte. Tem até uma frase, é curioso isso, tipo, Levi-Strauss, um cara super, enfim, foi super influenciado, né, pelas questões indígenas. Ele mesmo, no Tristes Trópicos, ele tem uma frase que ele fala assim, o mundo nasceu sem os humanos e vai terminar sem os humanos. Que é exatamente essa visão que o Viveiros explora tanto aí, né? Ele menciona E, essa frase no livro. Ele tem um livro, né? Ele menciona Ele isso menciona também. essa frase do Sim. Levi-Strauss. boto fé, o Valentim também. O livro do Valentim está muito ligado a isso, né? E esse livro do Viveiros, na minha cabeça, está muito ligado do Copenau, assim. Eu tenho a impressão que foi sobre a influência da leitura do Copenau que ele desenvolveu várias questões que estão aí. Mas então o Valentim vai tentar... É a parte mais interessante do livro do Valentim, que é o último capítulo, que é onde ele vai tentar pensar um mundo não entrópico e como isso funciona e tal. Mas o que eu queria falar, nessa questão do fim do mundo do Copenau, né? Tem a Shawara, que é um dos principais espíritos lá que acontecem. Basicamente, a Shawara é o espírito da epidemia, que é quem vai causar o possível fim do mundo, vamos dizer assim. O branco vai lá, cava o ouro, e daí quando ele mexe no subsolo, esse espírito é libertado, que é a Shawara, e esse espírito se alimenta de carne Yanomami e se alimenta da carne de outros seres da floresta, inclusive da carne do branco. E, bom, para ir contra essa questão de um fim do mundo, né, que é o Viveiros Explorem, onde a Flora falou, são vários fins do mundo, né? Essa é a questão, tipo, que diferencia tanto as escatologias, vamos dizer assim, dos ameríndios. O Copenau deixa isso muito claro, assim, é como se em cima do céu
tivesse lá já humanos morando em cima do céu e tem humanos morando embaixo da terra também. E tem os humanos morando em cima da terra, que somos nós, no caso. E fica sempre numa cascata, né? O céu cai, daí a terra cai para o subsolo, e depois o céu do céu vai cair no céu. Enfim, fica caindo toda hora, e esses são os momentos da queda do céu, né? Vamos dizer assim. E Shawara... peraí, eu me perdi aqui, deixa eu ver. Como você traduziria esse termo, mais ou menos, para a gente? Eles traduzem como epidemia, Tá. mas é um termo que já existia, né? Vamos dizer assim, existia antes do contato com os brancos, a Shawara. Uhum. Só que era um espírito que era muito ligado à ação de outros, que não exatamente os brancos, e quando os brancos entram na história, a Shawara vira basicamente um espírito identificado a Shawara, sabe? Certo. O branco vira, é como se... E, por exemplo, na aula passada, eu toquei nesse assunto de como Copenau parece antever essa coisa da função geológica dos humanos, né? Tipo, a ecologia somos nós, que o Viveiros explora essa frase, eu acredito também, né? Só que também, essa foi uma das partes da minha dissertação, né? Que eu vou continuar agora. A ação do branco também cria uma espécie de força espiritual, que é essa Shawara, exatamente. Então, enfim, tem muita discussão sobre isso. O Valentim vai usar exatamente o termo sobrenatureza para tentar falar sobre, porque, vamos dizer, então, o efeito não é geológico, mas é sobrenatural de algum modo, e daí tem que pensar o que seria essa sobrenatureza de alguma forma. Por exemplo... Interessante o espírito que vem dos brancos se encarnar como peste. Exatamente. Isso Aí que tá. condensa muita coisa, né? É um belo resumo da situação, assim. E eles chamam de espíritos muitas coisas, né? Isso tá muito mal resolvido, assim, na minha cabeça ainda. O Copenau usa espírito toda hora, mas claramente você vê que quando ele usa a palavra espírito, não é o que a gente está entendendo como espírito, assim. Por exemplo, ele fala que o que a gente chama de poluição, para ele é a fumaça da Shawara. E que ele consegue ver isso nos estados alterados, usando a Yokoana, né, que tem o DMT e tal. E, por exemplo, a Covid também está sendo chamada de espírito, né? Enfim, é basicamente o filho do Copenau, o Dário, ele está falando que a Covid é uma espécie de nova variação da Shawara. Enfim, eu dei uma olhada, eu não consegui ler o texto do Viveiros, né, agora, mas eu já tinha lido, consegui ler só algumas partes agora. Mas eu percebi que o Viveiros, eu fui procurando a palavra espírito, ele usa muitas vezes a palavra espírito no sentido do Copenau, mas em outras vezes ele está usando nesse sentido mais ocidental, assim, uma espécie de espírito do mundo, enfim, ligando essa questão da fenomenologia e tal. O espírito do capitalismo, o O espírito do espírito do tempo. capitalismo, o espírito do tempo, exatamente. Eu acho que aí é um ponto interessante desse livro, assim, que dá para ler ele prestando atenção nisso, sabe? Quando o Viveiros, talvez aí esteja essa questão, quando o Viveiros escreve, quando é Danovski escreve, né? Não sei, talvez ele esteja mais ligado a esse espírito do Copenau e ela mais ligada ao espírito, esse espírito hegeliano, enfim, não sei. Bom, era isso, eu estava querendo só contar esse exemplo do Copenau, de como, o que eu acho interessante é como ele se desviou dessa... Tipo, eu não sei o que você está falando, sabe? Tipo, vocês ficam achando que eu tenho uma resposta, mas ele se colocou muito refratário, assim. Isso aconteceu, teve outra situação também, agora Uma para espécie finalizar. de transformação dele num guru. Uma leitura Exatamente. ocidental, né? Totalmente. Eu ia dizer Aconteceu outra... assim, Pode falar. Pode falar, Flora. Tá sem não, microfone, Flora. Agora travou tá. aqui minha conexão antes. Tá, então eu vou dar só esse último exemplo aqui. Teve uma coisa também que aconteceu comigo que foi interessante no encontro, que foi... Ele contou um sonho para umas 5 pessoas, assim, ele estava contando um sonho dele. Tá fechado seu microfone ainda, Flora. Ele contou um sonho dele e ele contou que viu um pescador no sonho. Ele contou por cima, assim, falando que o último sonho dele ele tinha visto um pescador, e ele tentou explicar. E daí uma mulher lá encasquetou que essa pessoa que ele tinha visto era o pai dela, que tinha morrido há pouco tempo. E ela ficou tentando cavar isso no Copenau, sabe? Tipo, não, mas como ele era? Tipo, me fala a cor da pele, o sorriso dele, o que ele falou. E ele ficava desviando,
Até que o momento ele falou, não era seu pai e tal, era um índio lá do meio da floresta, um índio que várias pessoas conhecem. Mas, bom, eu acho interessante isso, que eu, por exemplo, quando eu li A Queda do Céu, eu fiquei muito fascinado com a questão do fim do mundo e vendo uma coisa no Copenhague e ele se desviando disso a todo momento, assim, enfim, é por aí. Então, bem legal os exemplos, né, que tu trazes. Eu acho que isso da tradução, da leitura da Covid, em termos, né, dessas cosmovisões, enfim, e filosofias não ocidentais, eu acho que é um tema bastante importante de você trabalhar, inclusive. Sim. Né? Porque, O meu projeto de doutorado é sobre o espírito da Covid, então, basicamente. É isso. eu acho que eu lembro. Beleza, eu Uhum. acho que, enfim, estou sendo redundante, então. Que mais gostaria de conversar um pouco, se manifestar, o que achou, se tem alguma ideia ou alguma referência que possa trazer, para não ficar só nós aqui falando. Temos aqui Jonathan, Álvaro, Lucas, Jefferson e Luísa. Nenhum de vocês. Eu ia comentar, na realidade, que essa história do Vai lá, Luísa. antropoceno me lembra... Eu tive uma aula na graduação em comunicação social, que era uma eletiva, era cultura e saber, cultura e conhecimento, uma coisa assim. E essa história toda do antropoceno me remete muito a essa aula, porque essa disciplina que eu fiz, porque ela era extremamente pessimista, assim. Ela era muito pessimista. Então, parece, a impressão que eu tenho é que, assim, não tem mais esperança para o mundo, tá tudo acabando, o mundo vai acabar, a humanidade está fadada ao fracasso, bem, assim, bem pessimista, não tem outra palavra, assim. É interessante. O livro, aliás, ele percorre todos os possíveis enquadramentos dessa ideia. Né? Se o mundo vai acabar, se a humanidade que vai acabar, se o mundo vai continuar sem a humanidade, se vai continuar alguma humanidade sem o mundo. Né? Então, há uma matriz de muitas transformações desse tema do fim. Né? E eu acho que ele está ali com uma tarefa de se reportar a muitos interlocutores diferentes, não é um programa prático assim Sim, claro. de ação, né? Mas eu acho que para quem achou o livro difícil, eu quero dizer que para mim não foi fácil também, tá? Todo esse tempo de antropologia e, enfim, aquela formação anterior em filosofia. Como o Pedro colocou... Ai, que bom, me sinto menos pior. Então, mas Não se sintam, realmente... são as leituras que realmente são exigentes da gente. A gente, na pós-graduação, quer tratar um tema, a gente tem que tomar umas porradas, tá? Não adianta, é assim mesmo. Isso. Porque ao mesmo tempo que ele tem inspiração do Copenhague, ele tem inspiração do Kant, ele tem inspiração do estruturalismo, ele tem... E daí, tipo, fica um... Deleuze. Então, né? Muito, muito denso, assim. E eu acho que esse livro, ele se torna quase que atemporal, assim, sabe? Tipo... Porque o que por vir, ele vai funcionar para sempre, assim, sabe? Então, tipo, é uma obra que deve permanecer. Mas não desistam. Eu acho que dos textos da nossa disciplina, esse é talvez o mais denso e complexo, não certamente em termos de referências e reflexões, mas em termos de estilo e de referências mobilizadas ali. Né? E também com um estilo intelectual muito particular, filosoficamente denso, antropologicamente muito mobiliado, né? Muito estribado na etnologia essa de cunho ameríndio, né? E outros textos eu acho que fluirão de uma forma menos
travante, né? Vocês ficarão menos travados em outros textos, né? Mas eu acho que é um dos textos mais importantes sobre essa questão nas humanidades, esse Há Mundo por Vir. Não é possível a gente querer falar sobre esse assunto se a gente não tiver lido, sabe? Esse livro é uma contribuição realmente definitiva, né? Inclusive porque a gente vai voltar a ele na próxima aula, que tem o Bruno Latour, né? Mas as conferências do Latour são, enfim, elas têm, acho que um estilo mais oral, ali de exposição, né? E acho que a gente vai selecionar alguns capítulos. O livro é muito grande, né? Do Latour. O ideal é ler o livro todo, mas a gente pode selecionar alguns Podemos. Acho que eu capítulos. apresento contigo também semana Sim, que tu vem. apresenta comigo e mais. Eu não sei se foi o Lucas que pediu para fazer um remanejo, se ele gostaria de participar dessa apresentação. E Lucas, eu não sei se foi isso. O Lucas vai junto com a gente. Sim, na A realidade, gente pode dividir alguns capítulos aqui, Exato. combinar também um tempo na hora para abrir mais tempo para discussão, né? É difícil excluir aqui, né? Então, quem sabe eu pego aqui a introdução até, deixa eu ver, até a página 127, né, com o prefácio, aí depois um de vocês pega ali outros 3 capítulos e outro pega mais 3, assim. Podem ir direto ali, que é ali instabilidade, primeira conferência, segunda conferência. Eu pego da introdução até a segunda conferência, aí depois um de vocês pega as conferências 3 e 4, né? Depois outro pode pegar a conferência 5 e 6, e aí eu volto com as conferências finais junto com vocês. O que vocês acham? Pode ser? ser, Aí sim. vai ficar mais O que tu leve, quer, vai Lucas? ficar mais leve. Claro. E cada um pega 2 capítulos para não, Ótimo. enfim, não se extenuarem demais, né? Pode ser, sim. Lucas, tu quer qual? Então, na realidade, para mim vai ser perfeito, porque eu não participei da última aula em que eu seria um dos não sem comentaristas ou problema. expositores. Tá tudo bem, não se preocupe. Mas vamos tentar te introduzir aqui na próxima, tá? Pode ser? Perfeito, ótimo, ótimo, ótimo. Então, ali, Eu posso temos a deixar a terceira e a escolha quarta, por exemplo, para Gaia, fora. terceira e quarta conferência, pode ser? Pode ser sim. Pode ser sim, perfeito. E aí, Flora pegaria a quinta e a sexta conferência. Perfeito, Aí Bernardo. a gente Pode dá, ser, vamos sim. assim, 20 minutos para cada um de nós, para Pode ser. sintetizar, né? Uhum. E aí a gente volta todos nas conferências finais. Aí. Ótimo. Pode ser? Tá ótimo. Vocês compreenderam Sim. bem o que cada um tem que apresentar? Sim. 5 e Conferências 6. 3 e 4 para mim, 5 e 6 5 para e 6. ela. Tá bom. Enfim, eu também não eu falei isso, mas não significa que eu cortei aqui o debate. Se mais pessoas quiserem, mais colegas que não falaram, quiserem falar alguma coisa, por favor, falem, né, sobre a aula de hoje. Ou então não são obrigados, né? Pode se retornar. Então, hoje já não deixo há um convite para obrigação. vocês. Às 20 horas a gente vai entrar ao vivo de uma base que a gente tem na Amazônia, às 20 horas, no canal do YouTube. Eu vou mandar aqui depois no fórum, né? Tá no Moodle? É isso que estão usando? Me manda que eu dou jeitos de distribuir aqui para Tá. pessoas. Então, hoje às 8 horas a gente vai O ter ideal uma seria tu reunião. colocar o link aqui já, assim, se tu tiver ele aí, colocar ele no chat. Eu não tenho, porque a gente vai fazer o link ainda para entrar. Mas Então, o canal também do YouTube... passa o link que eu distribuo Isso. através de todos os canais que nós tivermos. Então, às 8 horas, a gente vai ter essa reunião com o Paiter Suruí e o povo Runiquim ao vivo. Eles vão fazer uma cerimônia para ser transmitida, para entrar em diálogo com a gente. E se vocês quiserem participar, serão todos bem-vindos. Muito obrigado, Flora. E como eu disse, a palavra, o chat, todos os canais estão abertos para todas as sugestões que ocorrerem a vocês, como a que o Lucas deu ali também, ou de outros colegas em outras aulas, tá? Então, é engraçado que agora são 16 e 8, mas parece que foi
É porque o tema, o texto era um texto mais pesado, mais denso, que parece que durou mais. Mas eu tenho essa sensação, tá? Mas então, se não houver nada, eu vou liberar vocês, tá? Por hoje. E a gente se encontrará para falar do Latour na próxima Na semana aula. que vem. Tá Perfeito. bom? Mais antropoceno para vocês. Gente, então, novamente, um prazer estar com vocês. Desejo um ótimo Maravilhosa, Renata. fim de semana. Todos, cuidem-se, tá? Ficamos por Abraço. aqui. Tá. Tchau, Ótima aula. gente. Abraço, gente.